Ok, nós vamos continuar a nossa série sobre mutualidade e vamos já falar sobre isso, mas eu gostava de começar com algumas perguntas. Primeira pergunta. Devemos ouvir só música cristã ou podemos ouvir qualquer tipo de música? Filmes. Que tipo de filmes é que um cristão pode ver? Todo o tipo de filmes? Ou só filmes evangélicos? Vestir. Devemos vestir roupa de gala para vir às celebrações? Ou roupa casual? Ou casual chique? Podemos beber álcool? Um cristão pode beber álcool? Ou um cristão deve abster-se de toda a bebida alcoólica? Carne na quaresma, o cristão pode comer, ou um cristão tem que se abster de alguns tipos de alimentos em algumas alturas do ano, ou pode comer sempre de tudo? Ou há alimentos que um cristão também não deve comer nunca? Vamos complexificar um bocado a coisa. Fumar, um cristão pode fumar? Cigarros, pode fumar cigarros? Charuto. O cristão pode fumar charuto? Cachimbo. Perguntas pertinentes. E agora outra pergunta. Cristãos igualmente fiéis a Deus podem ter perspectivas diferentes do que a Bíblia ensina sobre estes e outros temas e viver em unidade com ideias diferentes? Pode haver perspectivas diferentes sobre estes e outros temas. Isto foram só alguns exemplos. E viver em unidade com ideias diferentes? Esta é uma pergunta absolutamente chave para a igreja. Porque se nós não admitimos que outros tenham ideias diferentes das nossas, vamos andar sempre em guerra, a tentar obrigar os outros a pensarem exatamente como nós e a debater aquilo que se chama o sexo dos anjos, debates e mais debates, e até divisões, né? Uns acham uma coisa, dividem para um lado, outros dividem para o outro. Hoje, na nossa série sobre mutualidade, vamos aprender como amar uns aos outros quando não concordamos. E este é o versículo-chave de toda a série que temos estado a ver. O novo mandamento de Jesus. Jesus, ele só deixou um mandamento que ele disse que era novo, e ele só deu ênfase a 2 mandamentos. E todos eles têm uma coisa em comum: o amor. E este novo mandamento é assim: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. Agora, isto de aprender a amar tem muito que se lhe diga. O amor é algo complexo, não é? O amor não é só festinhas e não é só coisas românticas, não é só palavras doces. O amor tem muito que se lhe diga. Nós vamos partir da seguinte passagem, que é a passagem de hoje, da série. Já estamos aqui. Ok. Em Romanos 15:7, que diz: portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo vos aceitou para a glória de Deus. Esta é a tradução da Bíblia para todos. Também tenho aqui a tradução da Almeida Revista e Atualizada, que tem pequenas diferenças. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos começar a analisar esta passagem já a partir da primeira palavra. E como eu já tenho dito em alguns contextos, e aqui também na celebração já disse, há palavrinhas que temos que ter muita atenção a elas nas passagens. A palavra portanto é uma palavra que nos deve fazer pensar em quê? No que está para trás. Se é um portanto, é porque isto está ligado com o que está atrás.
com o contexto. Não é? Nós precisamos de entender o contexto. O contexto é muito importante. Se nós tirarmos palavras do contexto ou frases do contexto, nós podemos dizer qualquer coisa. Podemos afirmar qualquer coisa. Podemos afirmar que a Bíblia diz qualquer coisa. Qualquer coisa. A coisa mais estapafúrdia e mais ridícula e absurda, se tirar do contexto, dá para dizer. Dá para pôr a Bíblia a dizer. Ok? Então é muito importante irmos ao contexto. E vamos ler o contexto. E vamos ler um bocadinho. Ok? Espero que ninguém tenha uma quebra cerebral. Não é? Vamos ler 2 capítulos. Estou a brincar, não é? Não levem a mal. Não estamos habituados a ler tanto, mas eu achei importante lermos mais atrás. Não vamos ler 2 capítulos, vamos ler um capítulo e mais um bocadinho. Só para ver o que é que está antes desta passagem, antes deste portanto. E esta passagem, irmãos, é fundamental para este tema do amar e estar em unidade quando não concordamos. Sobre algumas coisas não essenciais. E eu vou já explicar o que é isto de coisas não essenciais. Isto é absolutamente chave para a unidade da igreja, irmãos. Chave. E durante a história, muitas coisas erradas têm acontecido em todas as épocas, em todos os lugares. Muita coisa errada tem acontecido por falta de entendimento do que é saber discordar sobre coisas não essenciais e continuar em unidade. Vamos então ler. Vamos ler Romanos 14. Todos abriram? Vamos prontos? Vamos lá. Deem bom acolhimento àquele que é fraco na sua fé, sem discutir com ele sobre as suas opiniões. Assim, por exemplo, alguns creem que podem comer de tudo, enquanto outros, que têm uma fé mais fraca, só comem legumes. Ora, aquele que come de tudo não deve desprezar o que deixa de comer certas coisas. E aquele que não come alguns alimentos não deve criticar o que come de tudo, pois também este é aceito por Deus. Quem és tu para julgares alguém que está ao serviço de outra pessoa? É o seu Senhor que decide se ele vai vencer ou falhar. Mas há de vencer, porque o Senhor tem poder para isso. Ou ainda, algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, ao passo que outras pessoas consideram todos os dias iguais. Ora, cada qual deve proceder conforme a sua convicção. Quem dá mais importância a certos dias, faz isso para honrar o Senhor. Quem come de tudo, faz isso em honra do Senhor, pois dá graças a Deus. E quem não come, também faz isso em honra do Senhor e agradece-lhe igualmente. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos, pois tanto na vida como na morte pertencemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Sendo assim, porque julgas tu o teu irmão, ou porque o desprezas? Temos todos de nos apresentar diante de Deus para sermos julgados por Ele. Assim diz o Senhor na Escritura: eu vos garanto que todos hão de dobrar os joelhos diante de mim, e todos reconhecerão publicamente que eu sou Deus. Portanto, cada um de nós terá de dar contas de si mesmo diante de Deus. Por isso, deixemos de nos criticar uns aos outros. Tomem antes a decisão de não fazer nada que leve os outros a tropeçar ou a cair no pecado. Como crente no Senhor Jesus, eu sei e estou convencido que não há nada que seja impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que uma coisa é impura, torna-se de facto impura para ele. Ora, se tu causas perturbação ao teu irmão por causa daquilo que comes, já não estás a proceder com amor. Com o teu alimento, não sejas causa de perdição para alguém por quem Cristo morreu. Que ninguém seja levado a ofender a Deus por causa de uma coisa que tenha por boa. Com efeito, o reino de Deus não é questão de comida e bebida, mas é questão de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e tem a aprovação dos homens. Procuremos, portanto, aquelas coisas que dão a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Pode-se comer de tudo, mas é mau comer qualquer coisa que leve os outros a pecar. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem faça nada que leve o irmão na fé a cair no pecado. O que tu achas pessoalmente deve ficar entre ti
e Deus. Feliz aquele que não tem de se condenar a si mesmo pelo que escolhe. Mas se alguém tem dúvidas a respeito daquilo que come, por não saber se Deus aprova isso, esse tem culpas ao comer porque não está a agir segundo a fé. E tudo o que se faz em desacordo com a fé é pecado. Nós que somos fortes na fé, devemos suportar as fraquezas dos que não são como nós, sem procurarmos o que nos é agradável. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo naquilo que for bom para o fortalecer na fé. Pois também Cristo não procurou o que lhe era agradável. Pelo contrário, aconteceu com ele o que diz a Escritura. Os insultos daqueles que te insultavam caíram sobre mim. E tudo o que está na Sagrada Escritura foi escrito para nosso ensinamento, a fim de termos esperança por meio da paciência e da coragem que nos vem da mesma Escritura. Que Deus, de quem vem a paciência e a coragem, vos dê harmonia de sentimentos uns para com os outros, segundo o exemplo de Jesus Cristo. E isto para que todos em conjunto e a uma só voz deem louvores a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo vos aceitou, para a glória de Deus. Se olharmos para este contexto todo, né, e seria bom, e Paulo está a chegar aqui vindo já de 13 capítulos, okay? Portanto, já há coisas para trás também muito importantes para nós entendermos ainda melhor o contexto. Mas a pergunta que o apóstolo Paulo está a tentar responder é esta. Como lidar com os irmãos fracos na fé, especialmente aqueles que permanecem presos a velhas tradições, a legalismos e às regras religiosas à maneira da lei do Antigo Testamento? Porque, no contexto de Paulo, a igreja estava no processo de deixar de ser apenas uma ramificação do judaísmo. A igreja estava num processo de deixar de ser só um grupo de judeus que tinham uma ideia diferente, né? Que seguiam um certo Messias. E todos no início eram judeus na igreja. Todos eram. Jesus era judeu, todos os discípulos eram judeus, toda aquela gente era judia, não havia ninguém ali naquele núcleo que não fosse judeu. Com uma ou outra possível exceção. Mas, e a igreja quando começa, aquilo é tudo de judeus. Eles estavam todos ótimos, porque pensavam todos iguais, tinham todos o mesmo background, não é? Todos a mesma história, todos a mesma cultura. Era tranquilo. Tranquilo. Só que depois, o que aconteceu é que através do ministério de Paulo e Barnabé, no início, os pagãos, os gentios, os outros que não eram judeus, começaram a aderir à fé, assim, às paletes, não é? Assim, em multidões. E a igreja começou a tornar-se uma família, um grupo de pessoas muito diverso, muito heterogéneo, muito intercultural. Pessoas de diferentes culturas, com diferentes backgrounds, com diferentes ideias, diferentes vivências. E era preciso perceber como conviver com isto. E, irmãos, a carta aos Romanos é Paulo a tentar mostrar às pessoas que tem que haver unidade. Tem que haver unidade. Paulo começa logo no início aos Romanos, estão todos debaixo do pecado. Não há diferença entre judeu e não judeu, está tudo debaixo do pecado. E depois todos precisam de Cristo. E depois aqui no fim ele está a dizer como é que nos podemos conviver, como é que nos podemos comportar para honrarmos a Deus nas nossas diferenças e vivermos em unidade. E isto aqui não se trata só do judaísmo, porque se fosse só do judaísmo nós não tínhamos esta passagem, para nós não nos dizia muito, não é? Porque nós já há muito poucos judeus no nosso contexto, não é? Não sei se há aqui alguém que tenha vindo do judaísmo, mas se calhar não há ninguém, não é? Então isto não tem só a ver com o judaísmo, isto tem a ver com a natureza humana que é inerentemente religiosa. Regras, tradições, rituais, isso é universal no ser humano. E então todos temos esta propensão para estar presos a tradições, a regras, e querer impor isso a toda a gente. Todos temos esta. E para nos focarmos nessas regras e nessas tradições e nesses rituais externos, porque isso ajuda-nos a desviar a atenção das coisas verdadeiramente complicadas, que é o que está cá dentro, no coração.
E os pagãos, no tempo de Paulo, as pessoas que adoravam vários deuses, os gregos, quando Paulo começa a viajar e a entrar no mundo grego, na cultura grega, eles tinham as suas tradições e eram bem ferozes a defendê-las. Okay? E vemos isso em Atos, creio que é Atos 19, quando Paulo chega a Éfeso e havia pessoas que ganhavam a vida a fazer imagens da deusa Diana, e Paulo, com a mensagem que prega, começa a pôr em risco o negócio daquele pessoal. E eles depois revoltam-se, toda a cidade se revolta. Porquê? Porque havia ali uma tradição que estava a ser posta em causa. E eram pagãos, não eram judeus. Okay? Portanto, isto não tem só a ver com os judeus. E nós vivemos num contexto católico romano, em que todos nós sabemos que as pessoas, muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, acreditam que viver a fé cristã é cumprir uma série de tradições. E que isso basta. E já estamos, somos cristãos e vivemos uma vida cristã, e até podemos ser não praticantes, mas não deixamos de ser cristãos não praticantes, né? Que não tem base nenhuma à luz da Bíblia, é absurdo, mas é isso que as pessoas acreditam. Foram ensinadas assim. E muitos de nós vimos desse contexto, né? Nós vimos desse contexto. Mas os evangélicos, nós também não somos imunes a nada disso. Nada imunes. Nós somos tão propensos a isso como outras pessoas quaisquer. Okay? Porque tem a ver com a nossa natureza humana. Então a pergunta, não apenas para Paulo e para os judeus lá no primeiro século e para a igreja do primeiro século, mas a pergunta para nós é esta: como devem cristãos maduros conviver com pessoas que ainda estão agarradas às tradições e regras e não descobriram a plena liberdade cristã? Não descobriram a plena liberdade cristã. Irmãos, não vamos errar aqui, não vamos interpretar mal, quando Paulo diz que quem tem uma fé mais fraca, quem é mais fraco na fé, é que está agarrado a tradições. Ok? Não vamos errar aqui. Né? Quem está agarrado a tradições é fraco na fé. Agora, isso não é uma coisa, não é uma expressão para denegrir ou para diminuir as pessoas. Né? É o ponto do caminho onde eles estão. E os fracos precisam de ser acarinhados, né? Precisamos de ser pacientes com os fracos. Né? Não é dizer tu és fraco e não vales nada, não prestas para nada. Né? É dizer tu és fraco, então eu vou-te ajudar, vou caminhar contigo. Né? Mas a pergunta é esta: como é que convivemos com... Quem é maduro na fé, como é que convive? Não segundo as regras religiosas, mas segundo o quê? Qual é a essência da fé cristã? O amor. O amor. E então é muito clara, esta lei do amor é muito clara. É muito clara. Romanos 13, 8, 10, se quiserem abrir, é uma passagem absolutamente chave. E Paulo já estava a falar disto para trás. Em Romanos 13, 8, 10. E é muito claro, irmãos. E estas passagens são consistentemente ignoradas. Consistentemente ignoradas. São as passagens mais chave para nós entendermos a essência da fé e são consistentemente ignoradas. E não é por acaso. É porque não nos convém. Romanos 13, 8, 10. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns para com os outros. Quem ama o próximo cumpre a lei. Os mandamentos dizem: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Ora, todos estes e qualquer outro mandamento resumem-se num só: ama o teu próximo como a ti mesmo. O que ama o seu próximo não lhe faz nenhum mal, pois o amor é o cumprimento total da lei. O amor é o cumprimento total da lei. Não precisamos de nenhuma lista. Quem ama não precisa de listas. Okay? Por isso é que, enfim, no Novo Testamento nós temos histórias e cartas. É tudo relacional. Estão a ver? Claro que tem lá muitas coisas, não é? Porque é o desdobramento do amor. São os desdobramentos do amor. Como é que se ama? É essa a pergunta. Como é que se ama? Como Jesus amou. Como é que Jesus amou? Vamos ver os Evangelhos para ver como é que Jesus amou. E depois vamos ver a explicação disso, mais uma explicação assim um bocadinho mais elaborada, que é as cartas. E está aí. E depois vamos ver como é que acaba tudo em Apocalipse.
não é? Mas é isso o Novo Testamento. E todas as outras regras, regulamentos, tudo isso perde importância, empalidece perante a lei do amor. É a revolução de Jesus. Irmãos, é a revolução de Jesus. Não é por acaso que Jesus diz que eu trago um mandamento novo. Jesus vem operar uma revolução. Ele não vem prolongar aquilo que já estava para trás. Ele vem fazer uma revolução. Ele não vem dizer que tudo o que estava para trás é mau. Não, é bom. Mas há uma coisa nova. Agora. E a guerra da igreja é manter Jesus no centro. A principal guerra na igreja é manter o que é central no centro e o que é menos importante na periferia. O que é menos importante não deixa de ser importante. Não deixa de ser importante. Mas não é para estar no centro. Fiz um esquema para ser mais claro. Um boneco. No centro está Jesus e a obra de Jesus na cruz, que nos liberta do pecado, da morte, das forças das trevas e nos leva e nos abre a porta para uma nova vida através de uma vida confirmada pela ressurreição de Jesus. Depois tudo o resto está tudo fora do centro. Não deixa de estar lá, ok? Não deixa de fazer parte. As regras religiosas, as tradições, os estilos de louvor, as doutrinas não essenciais, que vamos já falar um bocadinho mais sobre isto, as liturgias, os usos e costumes. Tudo isto tem o seu lugar, mas não é o lugar central. O lugar central pertence a Jesus e à sua obra na cruz, que vem manifestar o amor de Deus. E Jesus depois diz, amem-se uns aos outros tal como eu vos amei. Está aqui o amor de Jesus manifesto na cruz. Então esse amor é para ser replicado por nós nas várias situações do dia a dia. É isso. E a tendência do ser humano é sempre alterar as coisas. É sempre trazer o que é periférico para o centro e mandar o que é central para a periferia. É sempre essa a tendência. A guerra é essa. Lembrar o que é central, o que é central não se pode mexer. Isso aí é causa para divisão. A unidade não é o valor supremo. A unidade é boa, mas tem que ser na verdade. Na verdade e no amor. Não é? Porque se fora disso não pode haver unidade. O valor supremo é o amor. O amor que se manifesta na verdade. Não pode haver unidade nas mentiras. Unidade com mentiras é uma unidade falsa. É podre, é uma paz podre. Não. Agora, em tudo o que é periférico, aí isso não nos deve dividir. Não é assim tão importante. Então, essa é a nossa guerra, irmãos. E qual é a diferença? Nós temos falado muito de legalismo, esta mentalidade de pôr as regras no centro, pôr as leis religiosas e as tradições no centro. Isso é o legalismo. O legalismo é tirar isto e pôr no centro. É tirar o que é periférico, pôr no centro, e tirar o que é central e pôr na periferia. Isso é legalismo. Qual é a diferença entre legalismo e fé cristã? Há várias passagens na Bíblia. Eu quero só dar 2 exemplos. Legalismo. Legalismo diz assim. Esta passagem de Colossenses 2, ali do versículo 19 ao 23, por aí, é muito, muito boa. Mas o que é que diz o legalismo? Não toques nisto, não comas disso, não pegues naquilo, e toda a vida de fé é estruturada à volta do pode e não pode. É coisa de gente imatura. É coisa de gente fraca na fé. Okay? Tem o seu lugar. Nós não mandamos embora os imaturos. Nem os tratamos mal. Queremos promover o crescimento. Por amor. A lei do amor diz coisas diferentes. Tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas não me posso deixar dominar por coisa nenhuma. A lei do amor não diz faz o que tu quiseres e não te preocupes e parte a louça toda. A lei do amor não diz isso. A lei do amor diz tu podes, tu és livre. Agora, escolhe o que é conveniente. Não te deixes dominar por coisa nenhuma. Essa é a lei do amor. E depois, liberdade para a pessoa fazer as suas escolhas. O resto é seita.
O resto é seita. O legalismo diz, pela boca dos fariseus, dos nossos amigos fariseus, né, que são sempre um exemplo, o melhor exemplo de legalismo que nós temos no Novo Testamento, porque é que os teus discípulos, perguntam eles a Jesus, não fazem caso da tradição dos antigos? É que eles não lavam as mãos antes de comer. Coisa gravíssima. Estava na lei. Estava na lei. E os discípulos não estavam a cumprir essa lei. O que é que Jesus responde? O que torna as pessoas impuras não é o que lhes entra pela boca, mas sim o que lhes sai da boca. E depois Jesus desenvolve. O que é que quer dizer isto, o que sai da boca? As coisas que saem da boca, diz Jesus, vêm do coração. Quais são essas coisas? Essas coisas é que tornam as pessoas impuras. Quais são? Os maus pensamentos que levam a matar, a cometer adultério, a viver em devassidão, a roubar, a jurar falso, a injuriar a Deus. São estas as coisas que tornam as pessoas impuras. Mas isso de comer sem primeiro lavar as mãos não é o que as torna impuras. Estava na lei, irmãos. Isto estava na lei. Mas Jesus, ele vem trazer algo novo. É porque a lei é importante para as pessoas fracas na fé. Já dizia Paulo que a lei serviu como um tutor para levar as pessoas até Cristo. Ou seja, é um estágio. É um estágio importante. Os que são pais sabem disso. Quando somos pais, uma criança de 2 anos ou 3 não pode fazer escolhas. Não tem escolhas. Quer dizer, pode fazer algumas, não é? Mas nas coisas importantes não tem escolha. Não. A lei é esta. Meu filho, cumpre a lei, senão castigo. Se cumpres, prémio. E é preciso isso para ensinar o que é certo e errado quando somos mais fracos, mais imaturos. Quando vamos crescendo, já não podemos andar com eles ao colo, não é? Meu filho fez 13 anos agora, tem que lhe dar alguma liberdade progressiva, não é? Para fazer as suas escolhas. E essa é o amadurecimento, isso é o crescimento, é assim. Então é isto, irmãos, a diferença entre legalismo e lei do amor. A lei de Cristo diz, amem-se uns aos outros e cumprirão a lei. O legalismo diz, foquem-se em regras exteriores e esqueçam o coração. Foquem-se no que é exterior, que comem, que bebem, etc. Vamos lembrar a nossa pergunta. Nossa pergunta de trás. Como convivemos com pessoas que ainda não chegaram à maturidade de viver, não segundo regras religiosas, mas segundo a lei do amor de Cristo? Vamos ver outra vez a resposta de Paulo. A resposta de Paulo é esta. Como é que convivemos? Aceitem-se uns aos outros como Cristo vos aceitou para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. Aceitem-se, acolham-se, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E qual é a coisa mais importante desta passagem? Qual é que acham? Deste versículo? Se tivessem que escolher uma coisa mais importante, qual era? Hã? A parte de Cristo, não é? É mais importante, a parte de Cristo. Qual é o nosso modelo? Este convite, este encorajamento, este apelo que Paulo faz para nós nos aceitarmos uns aos outros não vem do nada. Vem de onde? Vem do modelo de Cristo. Vem de Cristo, do que Cristo nos veio revelar sobre Deus. Como Cristo nos aceitou, devemos aceitar uns aos outros. Reparem, pensem, irmãos, como é que Cristo nos aceita? Tendo nós tanto, como nós dizemos aqui, tantos pregos na cabeça, tantas ideias erradas, tanta coisa errada que nós temos, como Cristo nos aceita. Como Cristo é paciente connosco, que nos ajuda a caminhar e nos ensina pacientemente perante a nossa cabeça dura, muitas vezes, a nossa teimosia, o nosso orgulho, e como Ele nos guia, como Ele nos ensina, como Ele nos fala. É assim que nós devemos lidar uns com os outros. O que é que isto significa na prática? O que é que isto significa na prática? Acolher e aceitar os cristãos imaturos no amor, que não descobriram a liberdade plena de viver em Cristo. O que é que significa ser uma família de famílias em que pessoas com ideias diferentes sobre questões não essenciais podem conviver, estar em unidade, com Cristo no centro, e em que todos, mesmo tendo ideias diferentes, são bem-vindos.
O teólogo John Stott, um autor muito bom, que eu recomendo, ele tem uma citação muito interessante sobre isto. Ele diz: uma diretriz segura, ou seja, algo bastante fácil um critério bastante fácil de usar, é que aquelas verdades sobre as quais a Escritura fala claramente são essenciais. Ou seja, o que a Bíblia diz que não há aqui variedade de interpretações, isso é inegociável. Agora, sempre que cristãos igualmente bíblicos, igualmente ansiosos por entender e obedecer às Escrituras, chegam a diferentes conclusões, estas devem ser consideradas questões não essenciais. Muitas discussões na igreja são por usos e costumes, por regras criadas por homens e não pelo Evangelho. Não deixa de ser importante, mas não é assim tão importante. Há graus de importância. Há graus de importância. Quem acha que tudo é importante são os fariseus. Eles é que acham que tudo é igualmente importante. Não. Há graus de importância. Por isso é que Deus diz no Velho Testamento que o que lhe agrada não são sacrifícios, mas a obediência. E os sacrifícios eram da lei. Mas o que é que agrada mesmo a Deus? É o coração, é a obediência de coração. Portanto, tudo é importante, mas há coisas mais importantes do que outras. Exemplos de questões não essenciais. Carla, podes ler? Faz favor, que está ali. Estou a brincar. Eu vou ler. Questões não essenciais. Um cristão deve beber bebidas alcoólicas? Os crentes devem vestir roupa de gala para as celebrações? O papel das mulheres nas lideranças. Segundo a Bíblia, as mulheres podem pregar, podem liderar, podem ser pastoras? A forma de batizar, o batismo, tem de ser por imersão ou pode ser por expressão? Só os adultos podem ser batizados ou as crianças também? As crianças podem participar na ceia? Casamento com descrentes. Um crente pode casar com um não crente? Salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou pode-se perder a salvação? Um tema quente. Como lidar com a homossexualidade? Um homossexual que se converte tem que se tornar heterossexual? Ou muitas vezes vai continuar a ter atração por pessoas do mesmo sexo e escolher a abstinência sexual e o celibato para não pecar? Línguas. Orar em línguas desconhecidas é bíblico? Política. Um cristão, para ser cristão, tem que ser de um determinado quadrante político, tem que ser de esquerda ou tem que ser de direita? Questões não essenciais. São importantes? São. Vale a pena falar sobre elas? Vale. São centrais? Não. Devem dividir-nos? Não. Podemos ser cristãos fiéis, verdadeiros, que amam o Senhor, que têm a Bíblia como autoridade máxima em matéria de fé e discordar nestas questões. E isso acontece. Cristãos fiéis, homens e mulheres que amam a Deus, que querem mesmo, têm o coração aberto para aprender, olham para a Bíblia e tiram conclusões diferentes sobre estas e outras questões. John Stott, por exemplo, era anglicano. Não sei se alguém conhece aqui o John Stott. É uma referência de teologia. É uma referência. Um teólogo inglês. Ele era anglicano. Já faleceu. Os anglicanos batizam bebés. E o John Stott acredita nisso. E acredita noutras coisas das quais eu discordo. E aliás, eu vou dizer, eu discordo em algumas coisas, eu discordo de todos os meus mestres. Todas as pessoas que eu tenho como referências, há coisas que eu discordo delas. Deixo de as ter como referências? Não. Porque essas coisas não são suficientes para eu deixar de ouvir o ensino dessas pessoas. São questões não essenciais. E quais são as questões essenciais? Também é importante, não é? Quais são as questões essenciais? Divindade de Cristo. Cristo é Deus? Jesus é Deus, Filho de Deus, faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A salvação, somente por Jesus Cristo. Salvação é um dom de graça, recebido unicamente por meio da fé em Jesus, não por obras humanas. Central. Ressurreição de Cristo, a ressurreição corporal de Jesus é o fundamento da fé, selando a vitória sobre o pecado e a morte. Inegociável. Autoridade e suficiência da Bíblia. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus, totalmente confiável e suficiente para guiar a fé e a vida cristã.
pecaminosidade humana. Todos os seres humanos são pecadores, por natureza, e necessitam de redenção. O sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz como um sacrifício real pelo pecado da humanidade. Absolutamente central. Existência literal do céu e do inferno. Há um destino eterno. Vida com Deus, céu. Vida eterna com Deus, céu. Ou separação permanente, inferno. Segunda vinda de Cristo. Jesus retornará fisicamente para julgar os vivos e os mortos. Conversão. Todo o crente deve experimentar um novo nascimento pelo Espírito Santo. Coisas absolutamente inegociáveis. Irmãos, resposta de Paulo: aceitem-se uns aos outros. Nas coisas não essenciais. Se formos ver, Paulo, há coisas que para ele são absolutamente inegociáveis. Inegociáveis. E nas essenciais não dá para ter unidade. Há que haver separação. Quando são coisas essenciais. Agora, o nosso trabalho é entender o que é essencial e o que é que não é. E não misturar as coisas, porque senão vamos estar a criar divisão por coisas que não são assim tão importantes. Isso é trágico para a igreja. É trágico para o testemunho da igreja. É fácil amar quando eu concordo com tudo o que a pessoa diz. Que testemunho de amor é esse? Se eu só estou com aqueles que me dão razão. Que testemunho é esse? Se qualquer pessoa. Não é preciso ser crente para isso. Agora, quando eu estou unido a pessoas que pensam diferente de mim, isso é testemunho para o mundo. Isso é testemunho de amor e de unidade verdadeiramente cristã. E este é o nosso trabalho, irmãos. Ter Jesus no centro. E, como Paulo diz em Romanos 14, não vale a pena. Ele até diz, olha, guardem as vossas opiniões para vocês sobre estas coisas. Não precisam de andar aí a tentar converter as pessoas às vossas convicções todas. Deixem as pessoas pensar diferente. Qual é o problema? Não há problema se a gente está a conversar, dizer o que é que eu acho, o que é que eu penso. Mas não é assim tão importante. Há outras coisas mais importantes. Vamos terminar e ainda vamos continuar porque nós não olhamos bem para a passagem. Isto foi só uma introdução, ok? A gente depois vai, para a semana vamos continuar. E vamos olhar mais para a passagem. Mas vamos terminar aqui com um problema que é muito importante. É um problema. Quando os crentes imaturos, quando os crentes mais fracos na fé, querem configurar toda a igreja à imagem da sua imaturidade. Ou seja, querem que toda a igreja seja fraca na fé como eles são fracos na fé. Isso é um problema. Quando as pessoas chegam a um sítio e querem impor as suas convicções as suas convicções que são próprias de pessoas mais fracas na fé, querem impor isso aos maduros, querem impor isso àqueles que não são fracos na fé. E isso acontece muito. Não é? Acontece muito. Enfim, as questões, mesmo as questões não essenciais, as igrejas têm a sua visão, têm o seu DNA. Né? Se eu fosse agora viver para um país distante e fosse procurar uma igreja, quando eu chegasse a essa igreja, se essa igreja dissesse assim, a nossa interpretação é que as mulheres não podem ser pastoras e não podem liderar. Das duas, uma. Ou eu ia procurar outra igreja onde eu achasse importante que tivesse mais de acordo com as minhas convicções, ou então eu ficava lá. Mas se eu ficasse lá, tinha que aceitar as convicções de quem lá estava. Não é eu vir mudar o lugar para onde eu vou de acordo com as minhas convicções. É uma questão de bom senso. Ou os irmãos, quando chegam à casa de alguém que vão visitar, vão jantar, começam a dizer, olha, aquela mobília, vamos mudar aquela mobília ali. Ora, estes pratos não gosto, vamos comprar pratos novos. Comprem pratos novos. É elementar bom senso. Mas não é. Mas não é. É elementar bom senso, mas não é. Porque isso acontece. E depois causa-se muitos problemas, desestabilização, porque não se tem essa noção. É uma questão de noção. Que eu tenho que respeitar as convicções das pessoas que estão nos lugares por onde eu vou. Se eu sou uma visita, se me quero integrar, tenho que me adaptar. Talvez possa haver alguma mudança. Talvez não haja. E aí eu tenho que saber comportar-me.
é uma questão de maturidade. É uma questão de maturidade. E isto é um grande problema. É um grande problema nas igrejas. Alguns judeus fizeram exatamente isto numa igreja, ou em várias igrejas. Paulo teve todo o ministério dele a lutar contra isto, né? Mas há uma carta que é uma resposta de Paulo a exatamente este problema. É a carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas. O que é que estava a acontecer lá nas igrejas da Galácia? Alguns judeus que vinham do judaísmo, né, iam lá, falavam com os crentes que muitos deles não eram judeus, né, vinham do paganismo, e o que os judeus achavam é, para um cristão ser cristão, tem primeiro que respeitar as tradições e a lei de Moisés. Principalmente a circuncisão. Não sei se todos sabem o que é circuncisão. Era um ritual em que aos meninos, ao 8º dia, tinha que se cortar a pele do prepúcio, né? Era um bocado chato. Bom, e uma coisa é fazer isso aos bebés, outra coisa é fazer isso a gente adulta, né? Eu estou a ler um autor que ele disse quando os apóstolos chegaram a um consenso e disseram não, isso não é essencial, isso não deve ser imposto, os homens respiraram todos de alívio, né? Mas havia judeus que diziam, não, um cristão para ser cristão tem que passar por isto, tem que se tornar primeiro judeu, né, para depois ser um cristão verdadeiro. E eles foram lá para as igrejas da Galácia e Paulo responde, ele começa logo no primeiro capítulo a dizer aqueles que pregam um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado são malditos. Vêm misturar, vêm contaminar o evangelho da graça, que nós somos salvos pela graça, vêm contaminá-lo com obras, estavam a mexer com coisas centrais. E aí Paulo não tinha este discurso de Romanos 14. Aí já não havia este discurso, cada um pensa como que não, aí já não. Aí o que é que ele dizia? Paulo não era de meias palavras, ele sabia dar murros na mesa. O que é que ele diz? Só um exemplo. Se lerem a carta vão encontrar outros. Aqueles que vos andam a desorientar com a circuncisão, seria melhor que se castrassem. Só para vermos o nível de importância que isto tinha para Paulo. É que ele estava disposto a ter este tipo de discurso. E a chamar malditos. Quem anda a pregar um evangelho diferente daquele que nós vos temos anunciado, seja maldito. Aqui não havia contemplações. E então isto é um exemplo. É um problema, porque aquelas pessoas que vinham, ainda estavam presas à lei, apesar de já estarem a caminhar com Cristo, mas nós sabemos que nós não somos tornados perfeitos instantaneamente, não é? Nós temos que fazer um caminho de amadurecimento. E aquelas pessoas ainda não estavam nesse estágio. Ainda estavam num estágio de imaturidade. Mas é um exemplo daquilo que eu estava a falar, não é? De pessoas fracas na fé que querem que todos os outros sejam fracos na fé como elas. Querem formatar todos os outros à imaturidade delas. Jesus chamava a isso tornar as pessoas filhas do inferno. Porque é mesmo muito importante isto. Em Romanos, no capítulo 15 e também no capítulo 12, versículo 16, há uma expressão que para mim me toca particularmente, né? É este apelo de Paulo aos cristãos que viviam num ambiente de diversidade, um ambiente heterogéneo, vivam em harmonia de sentimentos. Paulo não diz, pensem todos iguais sobre tudo. Pensem todos igual sobre tudo. Ele diz, vivam em harmonia de sentimentos. Concentrem-se naquilo que é realmente importante e central. Não entrem em guerras por questões que podem ter a sua importância e o seu lugar, mas não são essenciais. Aprendam a viver, a conviver com diversidade. E no meio disto tudo, diversidade de opiniões e de perspectivas, no meio disto tudo, vamos errar.
No meio disto tudo, nós vamos muitas vezes avaliar mal o que é central e o que não é, se faz parte do nosso processo. Vamos encontrar argumentos até bem elaborados que nos vão às vezes pensar, como os Gálatas encontraram, não é? Os Gálatas ficaram desorientados com a circuncisão. Isso acontece. Mas temos que ter este foco. Amém, irmãos? Porque para uma igreja ser saudável, isto tem de acontecer. Tem que ser este o ambiente. Tem que ser esta a postura e a atitude. Só se pode ser saudável com Jesus no centro. E quando nós metemos tentamos encaixar outras coisas no centro, a coisa corre mal. Não é? Amém. Isto é profundo e é algo que aqui no nosso contexto, aqui na nossa família, nós queremos mesmo que seja algo que esteja na nossa mente, presente na nossa mente. Queremos mesmo que isto esteja presente na nossa mente. Faz parte da visão da nossa igreja. Nós não nos determos, não perdermos o nosso tempo, ou tentarmos não perder o nosso tempo, a debater questões não essenciais. Falar sobre elas, pensar sobre elas, ótimo. Não há nada proibido de pensar, não há tabus. Agora, guerrear sobre elas, debater sobre elas, perder tempo a discutir sobre elas, para tentar convencer outros a pensar como nós em coisas não essenciais, não. E isto não é confortável, é desconfortável. Para nós. Porque há coisas que vão contra coisas que para nós são dados adquiridos. Olha, para mim, um virar de página na minha vida foi quando eu comecei a participar no Grupo Bíblico Universitário. Porque o Grupo Bíblico Universitário é um ministério interdenominacional, ou seja, é um ministério que reúne cristãos de muitas origens diferentes, origens de igreja diferentes, convicções doutrinárias diferentes, e eu nunca tinha estado num contexto desses. Né? Eu vinha de um quintal, que era o nosso quintal, e achava que todos os cristãos do mundo eram assim. Pensavam exatamente como eu. Na minha ingenuidade, lá está, na minha fraqueza na fé, na minha imaturidade. Mas depois eu descobri que havia muitas outras perspectivas sobre muitas coisas que para mim eram totalmente indiscutíveis. E aí Deus usou isso para me ajudar a amadurecer. E para entender que não é isso que nos deve dividir. Aliás, pelo contrário, é isso que nos deve unir ainda mais. Porque isso vai ser um testemunho para o mundo. Para o mundo e para a igreja, para toda a gente. Então, e conheci cristãos, enfim, que me desafiaram muito. Não é confortável. Não é. Dá origem a desconforto, a questionamentos, mas esse é o caminho da maturidade. Né? Onde nunca há dúvidas, alguma coisa está errada. Né? Se estamos todos sempre super confortáveis, alguma coisa está errada. Isso já não é uma igreja, é uma claque. Né? As claques de futebol, onde toda a gente tem a mesma cor, aí toda a gente concorda, e mesmo aí, né? Mesmo aí há divisões. Mas uma igreja não é suposto ser assim. Não é suposto toda a gente pensar igual. Nem isso é possível. Podemos é tentar forçar isso, tentar forçar e manipular pessoas, tentar entrar em guerras, tentar converter todas as pessoas às nossas ideias e maneiras de pensar e dizer, isto é que é bíblico. Essa coisa do isto é bíblico. Há coisas, podemos dizer isto é bíblico. Há outras que temos de dizer isto é bíblico segundo a minha escola interpretativa. As questões não essenciais. Vamos ficar de pé. Isto, irmãos, isto deve-nos mover à oração. Não apenas oração para nós termos esta noção, este conhecimento, mas oração para Deus nos desafiar. Desafia-nos, Deus. Não é? Não me deixes viver sempre confortável. Tira-me do meu conforto, ajuda-me a pensar, a questionar, a fazer perguntas. Duas uma, quando fazemos perguntas ou vamos
e vamos à procura de respostas, ou vamos mudar de perspectiva, ou então vamos ficar mais sólidos na nossa perspectiva. E está ótimo. Está ótimo. Evoluir e mudar faz parte do crescimento. Agora, quem passa a vida toda a pensar sempre igual sobre tudo, das duas uma. Ou é Jesus Cristo e já tem toda a perfeição e todas as ideias corretas, ou então não está a crescer. Está cristalizado. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra, ela sim nos desafia. Não é... Há muita coisa que não é preto e branco e obrigado, porque aí nós entendemos os mistérios do conhecimento de Cristo, os mistérios da tua mente, Pai, que não são totalmente acessíveis a nós. E isso leva-nos a buscar, isso leva-nos à dependência. E nós queremos estar aí, Pai, queremos estar nessa dependência, queremos estar nessa aprendizagem, nesse discipulado permanente, não achar que vamos chegar a um ponto, a um patamar em que vamos ter todas as respostas para tudo e que já chegamos à verdade e ao pensamento correto sobre todas as questões. Não, Pai, ajuda-nos e livra-nos. Livra-nos dessa mentalidade, de ter todas as certezas sobre tudo. Livra-nos, Pai, da religiosidade hipócrita, do farisaísmo. Livra-nos, Pai, do legalismo. E ajuda-nos, Deus, a ser cristãos que têm o amor de Cristo no centro e que convivem e estão unidos a outros que têm o mesmo amor e o mesmo Cristo no centro, mas que têm perspectivas diferentes, e com isso nós podemos aprender, podemos refletir juntos, com isso nós podemos crescer e, acima de tudo, crescer no amor, Pai. Amando aqueles que não têm a mesma visão que nós, respeitando o contexto onde estamos, as convicções que fazem parte do contexto onde estamos, foram desenvolvidas e que fazem parte da visão. Ajuda-nos, Pai, para que nós não sejamos agentes de divisão, mas sejamos agentes de unidade, agentes de amor no nosso contexto. Pai, nós te louvamos e te pedimos que capacites cada um de nós a andar neste mundo como Cristo andou e a ensinar outros nesse caminho, a ser discipuladores de outros nessa mesma essência do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.